Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal YouTube. Eu tenho uma palavra, eu considero extraordinária para compartilhar com você. Eu espero que você possa, na medida do possível, colocá-la na tela da sua televisão e compartilhar com outras pessoas. Você também está liberado ou liberada para enviar esta mensagem para outras pessoas, e gostaria que você curtisse esta reflexão de hoje. Eu quero falar, aliás, eu quero pedir que você se inscreva em meu canal. Seria muito interessante a sua inscrição em meu canal. E eu quero falar para você hoje, começando com uma pergunta: por que a purificação do templo? Eu vou repetir: por que a purificação do templo? A nossa reflexão está baseada em Mateus 21, 12 a 17, Marcos 11, de 15 a 19, Lucas 19, 45 a 48 e João 2, de 13 a 16. A ideia da construção do templo foi de Davi, não de Deus, diferentemente em relação ao tabernáculo. A ideia do tabernáculo foi de Deus. Deus apresenta a planta para Moisés com todos os detalhes. O tabernáculo era móvel, portátil, desmontável. O tabernáculo era levado pelo povo, algo simples, enquanto o templo é algo suntuoso e é algo fixo. Davi copiou a ideia de outros povos. Deus permitiu a construção, mas impediu que Davi executasse a construção. No caso do tabernáculo, foi Deus que passou a planta para Moisés. Em relação ao templo, foi Davi que entregou a planta para Salomão. Deus disse para Davi, ouça bem isso: tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei. Fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo por todas as partes por onde andei. Isto está escrito em 1 Crônicas, capítulo 17. Deus é Espírito, Deus é luz. É impossível detê-lo em quatro paredes. Deus não é exclusividade de um povo, Deus não é exclusividade de uma religião. Não há mais lugares santos. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ele disse que estaria ali a igreja dele e que ele estaria presente. Também respondendo à mulher samaritana, ele disse: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Nós somos templos do Espírito Santo. Somos sacerdotes e sacerdotisas de Deus. A igreja tem muito a ver com o tabernáculo, que era desmontável, que era portátil. Por quê? Porque nós somos estrangeiros nesse mundo, somos forasteiros e forasteiras, peregrinos e peregrinas. Não dá para colocar Deus num retângulo ou num quadrado para prendê-lo como exclusividade de uma nação
ou de uma religião qualquer. Não, Deus é Espírito. Nós somos os tabernáculos de Deus na atualidade. No templo havia divisões para os homens israelitas, lugar para as mulheres hebreias, o espaço para os gentios, recinto dos sacerdotes, o local santíssimo, acessado anualmente pelos sumos sacerdotes. No templo tinha depósitos inúmeros e tinha cofres. Não podia participar dos serviços religiosos pessoas com os pés quebrados, pessoas com as mãos quebradas, os anões, as pessoas corcundas, com problemas nos olhos, com sarna, com impinges, coxos, pessoas com nariz chato e muitas outras situações, conforme Levítico capítulo 21. E o lugar destinado aos não-judeus, o átrio dos gentios, nesse lugar havia um ruído estranho e um cheiro desagradável dos animais que estavam ali para o sacrifício. Havia lixo nesse lugar. Em relação aos animais para o sacrifício, de acordo com Levítico 22 determina que os mesmos não poderiam possuir defeito nem mácula alguma. Todas as manhãs e tardes, e também em ocasiões especiais, eram oferecidos sacrifícios de animais. O templo era comandado pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, pelos levitas. Havia muitos turnos de sacerdotes. Cada turno de sacerdote tinha 1000 homens. Havia sorteio para os serviços religiosos. Os sorteados trabalhavam 15 dias, todos provenientes da tribo de Levi. Prevalecia, portanto, a questão genética, prática comum hoje em igrejas com lideranças autoritárias, denominações de familiares, de líderes e seus familiares que comandam determinados ministérios, determinadas denominações. Os sumos sacerdotes, em conluio com a política, eram indicados pelo Império Romano. Ele presidia o Sinédrio, o mais alto tribunal civil e religioso de Israel. O sumo sacerdote pertencia à aristocracia israelita. Juntamente com os sacerdotes, todos possuíam grandes extensões de terras na Palestina. Ele, o sumo sacerdote, tinha ingerência nos sorteios dos sacerdotes para as atividades religiosas. O sumo sacerdote e os sacerdotes eram criadores de animais que eram vendidos no pátio do templo para os sacrifícios do povo de Deus. Os animais que não passaram ou não passavam pelo controle de qualidade dos sumos sacerdotes, trazidos pelos peregrinos, era vendido ou trocado por animais trazidos pela classe sacerdotal. O sumo sacerdote ficava com o lucro maior, mas não é só isso. Ele se apropriava, por bem ou por mal, das peles dos animais sacrificados.
Ele visitava os donos de sítios com chantagens para cobrar os dízimos. Os forasteiros de países distantes eram incentivados a dormir em Israel para a ocupação dos albergues. Eram também motivados a pernoitarem em Israel e participarem da refeição pascal e nas compras dos produtos e artesanatos que eram também comercializados no pátio do templo. Os judeus maiores de idade eram obrigados a frequentar a festa da Páscoa e pagarem os impostos do templo. Esses eventos eram para pessoas com dinheiro. Dinheiro, inclusive, para os esmoleiros, sem teto, sem terra, doentes, idosos e deficientes físicos que estavam ao redor do templo, porque ali havia multidões. Doar para eles fazia parte da religiosidade, talvez numa tentativa de apaziguar um pouco as culpas que carregavam em seus corações. O templo é um lugar suntuoso, atraente, rico, mas cheio de pessoas vazias. Os rituais são dirigidos por pessoas gananciosas, avarentas, dominadas pelo Deus Mamon, o Deus da riqueza. O chefe do templo estava ligado aos cambistas, trocadores do dinheiro, pois havia uma moeda especial para se pagar os impostos do templo e para comprar os animais para o sacrifício. As moedas estrangeiras tinham que ser convertidas na moeda oficial do templo e normalmente com deságio, preços elevados e lucros certos para a liderança religiosa do templo. Isso significa que o povo de Deus estava submetido a uma espécie de cartel, pois tudo era dominado pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes. O templo e as suas dependências se transformaram num centro comercial para explorar os adoradores e adoradoras que vinham de longe em caravanas, utilizando os meios de transportes da época ou caminhando, atravessando lugares perigosos, enfrentando gangues de assaltantes, pernoitando em regiões desconhecidas, estão indo em direção de um lugar supostamente de cultuar a Deus e acabam encontrando o comércio como atividade principal do templo. Diante desse cenário corrompido e de corrupção, Jesus Cristo se insurge contra os abusos que transformaram os serviços numa enganação, com disputas virulentas, com enriquecimento ilícito, com tramas e conluios com o poder político, enquanto as viúvas, órfãos, doentes e desempregados, inteiramente desprotegidos, sobreviviam às custas das esmolas dos adoradores. A consciência moral de Jesus Cristo não o permitiu ficar em silêncio, no meio de uma multidão frenética, uma multidão barulhenta e inquieta. Ele foi além do protesto verbal. Ele agiu sem poder militar, sem influência política. Agiu quando os ventos lhe eram contrários, quando todos já tinham naturalizado.
quando todos já tinham se acostumado com as extorsões cometidas pelas lideranças do templo, Jesus Cristo mexeu num vespeiro, cujo chefe era Caifás. Caifás, este presidente da corte civil e religiosa de Jerusalém, pessoa de confiança da política da época dos romanos. Jesus Cristo era uma ameaça para os líderes religiosos e para os romanos, porque estava sempre rodeado de pessoas carentes da Palestina e o número de seguidores era grande. No meio da multidão, o nosso mestre é movido por uma profunda indignação, dizendo que o templo se transformou no covil de assaltantes. Isso mesmo, um covil de assaltante. Os fiéis eram ameaçados, humilhados pelos líderes religiosos, dominadores do rebanho, para obterem vantagens financeiras. E o que é covil? Ora, covil significa uma cova onde se escondem animais ferozes. É assim que Jesus comparou aquela liderança religiosa do templo. E como animais foram expulsos do templo, derrubando as cadeiras e mesas, fez isso com um açoite, expulsou compradores e vendedores, derramou dinheiro dos cambistas no chão. Isso mesmo. O que faria Jesus de Nazaré entrando fisicamente nos templos da atualidade em nossa nação brasileira? Como ele trataria os donos de templos e os seus familiares enriquecidos, prometendo bens materiais com propagandas enganosas? No Brasil hoje, segundo pesquisas, são construídos 17 templos novos por dia. Eu estou convencido de que os líderes do mercado da fé denunciariam Jesus por invasão de propriedade privada, que ele seria denunciado em nome da liberdade de expressão. Os líderes religiosos mais ricos do Brasil tramariam a sua segunda morte por crucificação. Meus irmãos e irmãs, meus ouvintes, a religião, quando se une à política, como está acontecendo em nosso país, ela assusta e continua assustando seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, como temos presenciado nos noticiários diários. O que eu quero dizer para você é: fique firme com Deus, fique forte na fé, fique vigilante e pare de enriquecer, pare de abastecer os charlatães, os exploradores do povo. Esse povo que precisa de amparo, que precisa de proteção, está sendo explorado pelos comerciantes da fé. Fique com Deus. Um abraço. Espalhe esse vídeo para muitas pessoas. Se inscreva em meu canal. Muito obrigado.